Olá, meu nome é Ramon Durães, é um enorme prazer estar falando com você agora. Eu trabalho na área de software há cerca de 20 anos, hoje eu trabalho na 2PC e o meu dia a dia é conversar com você que desenvolve software, né? Isso faz parte da nossa rotina diária, discutir quais são os grandes desafios das empresas de software no Brasil. Isso é muito legal porque eu consigo ter uma visão de 360 de como as empresas de software estão emergindo, quais são os objetivos, e a gente ajuda nesse planejamento, seja estratégia, tecnologia, para que o teu barramento de desenvolvimento de software esteja preparado para esse novo momento que a indústria de software está passando, né? E aí você sabe muito bem, tão quanto eu, o quanto são os desafios, né? Manter um produto hoje, o custo de manutenção, ele se torna muito mais caro do que o desenvolvimento do software em si. Então muita gente fala, eu quero ser produtivo, Ramon. Eu quero ter uma máquina que gera todas as telas da minha aplicação. E aí eu geralmente questiono o que é produtividade num projeto de software, né? E aí as pessoas têm dificuldade em responder o que é produtividade. E um ponto muito importante é o seguinte, as pessoas medem a produção, a construção do software só do momento em que se codifica, né, e faz os testes e libera para o cliente. Mas o nosso ciclo de desenvolvimento de software é muito mais amplo, né? Ele vai do início que você está pensando na codificação até o momento em que você está mantendo a operação daquele produto. Então isso é um ponto muito importante e faz parte de uma quebra de paradigma muito grande. As pessoas há cerca de 5 anos atrás ou mais simplesmente entravam numa ferramenta de codificação e escreviam a aplicação de qualquer jeito. E hoje você tem o quê? Um produto muito grande, difícil de ser mantido, pessoas específicas que fazem manutenção naquele ponto e pontos que você modifica e não consegue testar. Ou seja, você tem um produto muito grande, muito difícil de ser mantido, que gera dor de cabeça para todos que estão participando, inclusive os próprios clientes, né? E isso gera um problema grande para a empresa, porque você deixa de investir em novos projetos, você deixa de pensar em novas estratégias, porque você não consegue parar para poder fazer isso. Então esse é o ponto muito importante que a gente consegue ajudar vocês, provocando essa discussão, provocando a discussão de um novo contexto que a gente está apresentando hoje no mercado, que é justamente quebrar esse paradigma de produto e pensar em serviço, né? Então o seu negócio tem que repensar completamente do início ao fim, utilizar todas as estratégias de nuvem que a gente tem hoje, como o Windows Azure e todo o potencial do Visual Studio, para que você comece a criar produtos escaláveis, que você consiga entregar esse produto para o seu cliente a um preço muito mais barato do que você entrega hoje, e isso vai te dar uma rentabilidade muito grande a longo prazo. Então isso é uma estratégia de desenvolvimento de software, e ela começa desde o momento em que você tem que repensar o seu desenvolvimento, ou seja, a gente tem que pensar que desenvolver um software não é só saber programar em C#, eu preciso pensar em estratégias de arquitetura, eu preciso pensar em qualidade, né? Qualidade é um diferencial da produtividade. Para você ter produtividade, você precisa pensar em qualidade desde o início. De que forma, Ramon? Através de um fator muito simples, reuso, né? As pessoas e as empresas ainda não estão pensando em reuso de software. Então, quando você pensa em qualidade, isso automaticamente me provoca discussões de arquitetura, discussões de padronização, para que eu tenha essa estratégia de desenvolvimento desde o início, construindo testes unitários integrados, criando um barramento de serviço. E aí, para você, tanto importa qual seja a tela. É muito importante que você pratique o desapego, né? Hoje você está falando de web, mas no próximo momento você está falando de mobile, você vai ter que entregar alguma coisa no smartphone. E por que não numa televisão, né? As pessoas ainda não entenderam que o ecossistema de aplicações, ele saiu do Windows, passou pela web, ele está hoje no mobile, e a geração que vai afetar o seu negócio é a geração também de TVs conectadas que está chegando, e os seus clientes estão loucos para consumir serviços que são oferecidos pelo seu negócio. Então esse é um ponto muito importante. Como é que eu consigo ter uma estratégia de reutilização? Então é justamente pensando nisso, usando as tecnologias que nós temos hoje, usando as estratégias que nós temos, pensando em ALM durante todo o ciclo, porque é uma forma de você usar a tecnologia para automatizar a produção de tecnologia. Pensar em software com qualidade, porque isso vai baratear o teu custo, vai provocar uma reutilização. Se você precisa de uma nova tela, você não vai escrever toda a regra de negócio, você vai simplesmente
conectar aquela interface com o teu barramento de serviço. E pensar em serviço hoje é muito estratégico para qualquer profissional de desenvolvimento de software, porque é uma demanda grande das empresas, né? E isso vai fazer a diferença para você quando você estiver discutindo qualquer tipo de cenário. Porque hoje eu estou pensando numa aplicação que está rodando no ambiente desktop, tem um outro cliente que tem uma demanda para entregar pelo web, e como é que eu consigo compartilhar toda essa experiência? Então é criando um barramento. Como é que eu pego esse barramento e exponho para terceiros também estarem falando com as minhas aplicações? Então a gente tem que pensar que nesse ambiente conectado que a gente está vivendo, então a gente tem que falar com todo um ecossistema de aplicativos diferentes, ou seja, telas diferentes, e outros sistemas também, né? Então a gente tem tecnologia, a gente tem um Web API dentro da plataforma .NET que vai expor o seu serviço como REST e JSON e vai permitir uma comunicação super leve, né? Substituindo o padrão Web Service que está bem ultrapassado no mercado. Então, quando a gente fala hoje em tecnologia, a gente tem que juntar com essa estratégia, tem que pensar em serviço, pensar no barramento, pensar em teste unitário. O teste unitário, gente, é o principal ativo da sua empresa. É o principal ativo que você tem para garantir a integração do seu sistema. Não tem mágica, você não vai conseguir humanamente fazer com que uma pessoa teste todas as telas de sua aplicação, né? E para isso, a gente usa o teste unitário integrado com um serviço de build também. O serviço de build ele vai rodar todas as políticas do seu projeto. Então esse é um ponto importante que você tem que ter esse mindset mental na sua mente, né? A gente tem que começar a construir essa qualidade, e essa qualidade ela tem que ser uma atitude na cabeça de todos que participam do projeto. Sim, tem que ser um trabalho mental. O desenvolvedor tem que pensar em qualidade com força, né? O gestor tem que pensar em qualidade também com força. Qualidade não é simplesmente chegar no final e colocar uma área de QA. Essa área de QA no mercado hoje atua como um bombeiro. O que é o bombeiro? Tenta resolver os problemas que vêm da área de desenvolvimento e não consegue nem atuar como uma área de QA como deveria, porque recebe tanto problema que não consegue resolver. E aí vira o ciclo vicioso dos projetos de software, que provavelmente você está vivendo hoje, né? Onde cronogramas não servem para nada, porque os projetos nunca são entregues no prazo, os clientes estão satisfeitos, o time de desenvolvimento fica satisfeito, o patrocinador do projeto fica satisfeito. E de quem é a culpa disso tudo, né? A culpa vem de um processo do passado que ainda não foi interrompido, né? Então você precisa escolher um momento do seu negócio e falar assim: a partir de hoje nós vamos construir uma nova história na nossa empresa, no nosso negócio. Então eu preciso mudar toda a linha de pensamento para que a construção do seu software tenha novos princípios, tenha novos objetivos e você consiga então novos resultados. Quando você pensa em plataforma Microsoft, você tem dentro da infraestrutura do Visual Studio todo o suporte para que a sua aplicação moderna seja projetada com a melhor estratégia. Então isso faz parte também do nosso trabalho, estudar a fundo as principais estratégias que você pode aplicar no Visual Studio, criar estratégias de governança de aplicações para que você tenha esse barramento moderno de desenvolvimento de software e favoreça com colaboração, com reutilização e com qualidade para todos que estão participando dentro de um projeto de desenvolvimento de software. Então, o momento de mudança é esse. Nós estamos no ano de 2014, já caminhando para o ano de 2015, e não é mais aceitável começar hoje um projeto de software da mesma forma com que se fazia há 30 anos atrás. Para você ter ideia, hoje eu consigo identificar até código-fonte duplicado na minha aplicação. Então, você vai entender o quanto isso é importante para o seu cenário. A gente combate o problema de qualidade já no início. Eu consigo validar uma arquitetura. Então a gente desenha uma arquitetura pensando em reutilização. Se você deixa solto, o que é que vai acontecer? Cada um vai fazer do jeito que acha que tem que fazer. E aí você não vai ter uma visão de padronização da sua arquitetura. E hoje eu consigo usar a tecnologia para validar isso também. Então, são pontos fundamentais no seu projeto. Mas um ponto-chave quando a gente fala de serviço é: o que acontece quando você tem um problema em produção hoje? Você recebe um print screen, um erro que você nunca vai descobrir, e passa 3 dias para poder chegar numa solução. Então a gente consegue capturar um problema em produção através de um log chamado IntelliTrace, e esse log ele vai trazer o problema de volta para o seu código-fonte e você vai conseguir investigar rapidamente e chegar numa solução. Ou seja, o nosso foco é encontrar rapidamente o problema, resolver e manter o seu serviço funcionando.
Obrigado pela presença, visite o nosso site da 2PC, tá? É um enorme prazer. Se você tem um projeto de software e está pensando num cenário de modernização, governança, entre em contato comigo e nós vamos ajudar vocês a chegarem em um novo momento. Forte abraço e até a próxima!